Salmo 103, verso 19. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler esta passagem, depois nós vamos ver o Salmo 115. Primeiro nós vamos ver essa aqui, 103, versículo 19. Está dizendo assim: o Senhor tem estabelecido o teu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Fala assim bem alto: o seu reino domina sobre tudo. Glória a Deus. Agora você vai abrir no Salmo 115, verso 3. Salmo 115, verso 3. Está dizendo assim: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Vamos falar comigo? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Aleluia. O que dá prazer para ele, ele faz tudo. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar louvando o Senhor. Glória a Deus. Pode aplaudir o nome do Senhor. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor nesta hora, Pai, que o Senhor possa estar, ó Deus, entrando, Senhor, com a tua palavra no coração, Pai, na mente, ó Deus, dos teus filhos nessa noite, Pai. Ó Deus, abre o coração, ó Deus, para que a tua palavra encontre, ó Deus, uma terra fértil, Senhor, onde nós possamos aprender do Senhor, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem crê que o Senhor está no controle de todas as coisas, né? Eu fiz essa pergunta e vocês responderam. Glória a Deus. O Senhor realmente está no controle de todas as coisas. Essa palavra que nós acabamos de ler aqui mostra um pouquinho da soberania deste Deus que eu e que você servimos. Este Deus que nos coloca diante de situações como esta, de um culto maravilhoso como este. Às vezes nós somos tão pequenininhos, né? Nós somos tão pequenos aí fora. Às vezes você tem um trabalho inferior aí fora e você chega aqui diante de um culto desse e você sente a presença deste Deus maravilhoso. Aí você se torna assim grande na presença dele, porque ele te valoriza, ele sabe que você é filho dele. Então é deste Deus, este Deus maravilhoso, que nós vamos falar um pouquinho hoje. É deste Deus poderoso, esse Deus que alcançou a minha vida e alcançou a sua vida. Como o pastor disse, né, quando a igreja estava aberta 20 anos atrás, e o Senhor foi lá e resgatou ele e trouxe ele para a presença do Senhor. Então é este Deus que a palavra do Senhor está nos dizendo aqui, que o trono dele está nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Quando nós falamos deste Deus, amada igreja, muitas das vezes, muitos, né, que não creem no poderio deste Deus, acha que nós estamos falando daquele que nos trata como fantoches, não é? Tem pessoas que acham que Deus, ele é aquele Deus poderoso e ele olha para baixo, para a humanidade, aí pega, faz aquele fantochinho, aí vai, vem aqui, vem ali, vem lá. Não. Este Deus que nós servimos, amada igreja, é um Deus que não nos trata como fantoche. Ele é aquele Deus maravilhoso que ele nos coloca na posição de adoradores. É aquele Deus maravilhoso que quando ele está no controle das coisas, ele não nos manipula. Pelo contrário, ele usa a autoridade que ele tem para com as nossas vidas para nos direcionar. Ele usa a autoridade que ele tem para conosco, uma autoridade com amor, para nos colocar num caminho de adoração. É este Deus que nós vamos falar dele é que muda histórias. É um Deus que muda a história. Ele faz com que o homem faça a sua história. Então, quando Deus ele está no controle da nossa situação, quando Deus está no controle das nossas vidas, ele nos direciona e ele capacita o homem a escrever a sua história. Então, ele não é manipulador. Ele não é, porque ele deu ao homem o livre-arbítrio. Ele deu ao homem a capacidade para estar num culto desse maravilhoso, se ele quiser ter uma vida boa. Mas você pode ter opção também. Você pode sair daqui deste culto e fazer tudo aquilo que você fazia outrora.
Mas eu quero dizer para você que este Deus que está sendo ministrado na sua vida hoje, Ele é capaz de mudar a sua história e Ele vai mudar a sua história. Em nome de Jesus, você nunca mais vai achar que você veio num culto comum. Você vai sair daqui cheio da glória deste Deus, em nome de Jesus. Existem algumas características que este Deus ele nos mostra, né, através desse controle que Ele tem. Esse controle de todas as coisas, um controle tão maravilhoso, um controle que nos coloca numa rota de santidade, numa rota poderosa, numa rota de vitória. Essas características, a primeira delas, é que Deus ele tem o controle do mundo espiritual. Este Deus que você serve, igreja, este Deus que te capacitou para estar aqui nessa noite, Ele tem domínio sobre o mundo espiritual. E quando nós falamos de mundo espiritual, nós colocamos anjos, demônios, potestades e toda essa turma toda aí que vive fazendo horrores aí na humanidade. Então eu quero dizer para você que Deus, este Deus que você adora, este Deus que você chegou aqui à frente, que você se rendeu aos pés dele, Ele tem controle no mundo espiritual. Ele tem controle sobre esses demônios, essas potestades que traz só catástrofe no mundo. Eu quero dizer que o teu Deus ele é mais forte do que isso. Ele te dá autoridade para combater esses demônios. Quem conhece a história de Jó? Todos nós conhecemos a história de Jó, né? Jó foi um homem temente a Deus. E o diabo, Satanás, que é o nosso arqui-inimigo, mas nós temos o nosso amigo que é muito maior do que ele. Ele chega diante de Deus e coloca a vida de Jó diante de Deus. Olha, Jó é um homem temente ao Senhor, mas tem razão, ele tem tudo. Não falta nada, ele tem filhos, tem vida financeira boa, tem filhos, tem posição, tem gados. Começa a tirar isso dele. Aí Deus permite que Satanás ele toque nos bens, toque nos filhos e toque na vida secular e na saúde até de Jó. Mas o Senhor não permitiu que Satanás tocasse na alma de Jó. Porque a alma de Jó, o espírito de Jó pertencia ao Senhor. Então o Senhor não permitiu que Satanás tocasse. Satanás tirou tudo de Jó por um tempo. Mas o Senhor não permitiu que ele tocasse. E Jó não blasfemou, Jó continuou, mesmo perdendo tudo, ele continuou. Eu quero dizer para você, igreja, que o diabo, ele só tem poder para tocar nas nossas vidas até onde Deus permite. Eu quero dizer para você que o diabo não tem poder de tocar nos seus bens, ele não tem poder de tocar na sua saúde, até onde Deus não permite. Quando Deus disser pare, ele tem que parar. Mas isso depende de mim e de você. Muitas das vezes nós deixamos brechas para que o diabo vá agindo. Às vezes nós temos passado situações difíceis, nós temos andado por caminhos difíceis e nós perguntamos para o Senhor por que está acontecendo isso. Muitas das vezes o Senhor está permitindo, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Na nossa saúde Ele tem controle. Na nossa adversidade Ele tem controle. Na nossa alegria Ele tem controle. Na nossa vida boa Ele tem controle. Ele está no controle de todas as coisas. Então o Senhor vai permitir que algo aconteça para nós até onde Ele quer. Até onde Ele quer. Muitos crentes têm muito medo do diabo e de macumba, né? Às vezes nós ouvimos, tem crente falando, nossa, eu acho que fizeram macumba para mim e tal, eu estou com medo que não sei o quê. Eu quero dizer para você que o teu Deus, o Deus que você serve, Ele controla todas as coisas e Ele dá ordem a anjos para guerrear por você. Então eu quero dizer que você não tem que ter medo de nada, porque o teu Deus ele é grande, ele é forte, ele é capaz de vencer diabo e potestades. Por você ele é capaz. Nós não temos que temer. Ele controla o mundo espiritual. Ele controla todas as coisas. A vida de Jó foi restabelecida porque Deus permitiu que o diabo tocasse e de repente Deus falou, agora não.
Agora chega, ele já mostrou que ele é fiel, que ele é um servo fiel. Então eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, seja um servo fiel. Permita que Deus esteja no controle da sua vida. Porque quando Deus está no controle da nossa vida, as coisas acontecem sempre ao nosso favor. Sempre ao nosso favor as coisas acontecem. A segunda característica que eu percebo que Deus está no controle de todas as coisas, né, ao nosso alcance e não ao nosso alcance, é que Deus, ele controla também o universo. Ele controla o universo. Às vezes nós olhamos para o alto, vimos um céu tão maravilhoso, né? Quem tem esse prazer? Eu tenho esse prazer. Quando nós estávamos fazendo a campanha no monte, eu pedi às meninas sempre para olhar para o céu e ver as estrelas, porque eu sabia que havia uma promessa sobre cada uma de nós. Então eu gosto de olhar para o céu e ver as grandezas do Senhor. É o Senhor que controla o universo, igreja. O Senhor controla o sol, controla a lua, o Senhor controla os seres, o Senhor tem controlado o mar. Então este universo maravilhoso, a qual você muitas das vezes olha, eu não tive o prazer ainda de ver o mar. Não tive ainda o prazer de ver o mar. Mas quem teve esse prazer diz que o mar é uma imensidão. Quando você chega diante do mar, você vê o tamanho do seu Deus, como que o seu Deus é maravilhoso. Então eu quero dizer para você que o Senhor tem o controle do universo. A palavra do Senhor lá no Salmo 19 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite faz declaração a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve suas vozes. E em toda a extensão da terra e suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol. Então eu quero dizer para você que o seu Deus é isso. O seu Deus fez os céus, fez a terra, ele fez a lua, ele fez o sol. E eu quero dizer para você que tudo que Deus fez, não pensa você que ele fez por acaso o sol, que ele fez por acaso a terra, porque ele viu que o ser humano precisava da terra, precisava do sol. Não. O Senhor fez tudo do jeito que ele achou que teria que fazer. Ele pensou em tudo. Eu quero dizer para você que o dia tem 24 horas, porque o Senhor sabia que o dia e a noite precisavam de estar juntos. Tudo que ele fez foi muito controlado. É porque ele tem o controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem o controle do sol. Ele tem o controle dos mares. Tudo foi feito por este Deus que eu e você, que muitas das vezes nós somos tão humilhados, mas o nosso Deus fez. O nosso Deus fez isso por nós. O nosso Deus fez. Outra característica que nós sabemos, lá em Isaías 44, eu gostaria até que você lesse, para que você estivesse voltando a característica do nosso universo que Deus fez para cada uma de nós. Você abre a sua Bíblia em Isaías 44, 3. Isaías 44, 3. Que mais uma vez comprova que Deus é Deus do universo, que ele controla o universo. Está dizendo assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Este é o nosso Deus que controla o universo. E ele controla o universo porque ele sabe que quando ele mostra o teu poder através do universo, ele alcança a nossa posteridade. Esse é o nosso Deus. Isaías 45, 7 também está dizendo que eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então quer dizer para você, amada igreja, que você não adora um Deus comum, não. Você adora um Deus incomum. Você adora um Deus que é capaz de fazer os céus, a terra, é capaz de tirar o sol do lugar e fazer o sol parar como ele fez.
Eu quero dizer para você que o seu Deus não é aquele que lá na Índia adora, onde passa uma baratinha, eles vão lá e adoram, uma coisa que não pode fazer nada pelo ser humano. Eu quero dizer que o teu Deus, Ele formou o universo. Ele formou todas as coisas. A terceira característica que nos prova que Deus está no controle de todas as coisas, igreja, é que Deus controla a história. Deus controla a nossa história. Deus controla todas as histórias. Quem conhece a história de José? José foi um homem que Deus controlou a história dele. Desde o início, era um homem sonhador. E todos queriam matá-lo. Os irmãos queriam pegá-los e matá-los por causa dos sonhos que ele tinha. E Deus já estava controlando a história desse homem. Desde o início o Senhor já estava cuidando dele. Já estava dando aquilo que talvez o decreto dele seria outro. Uma família pequena, uma família que talvez não teria tantas promessas. Mas o Senhor resgatou essa família e entregou o Deus da história, o Deus que controla a história. Ele controlou a história de José e José se tornou um governador do Egito. Um homem que não tinha nada, só tinha sonhos. E o Senhor transformou o sonho deste homem numa grande história. Eu quero dizer para você que o seu Deus, que o nosso Deus, esse Deus que te fez sair da sua casa hoje, para estar aqui na igreja, ouvindo a palavra do Senhor, Ele pode mudar a sua história, porque Ele tem o controle da sua história. Ele tem o controle da sua história. Ele pode mudar a sua história. Talvez o seu histórico até agora tenha sido de derrotas. Talvez você chega num culto e não consegue mais chorar, como o pastor disse. Você chega num culto e não consegue mais sentir a presença do Senhor, como você sentia há tantos e tantos anos atrás. Talvez este Deus que nós pregamos todos os dias, você acha que está lá no alto e sublime trono, somente. E você não tem acesso a esse Deus. Eu quero dizer para você que este Deus, que você veio aqui cultuá-lo nessa noite, você tem livre acesso a Ele. Basta você adorá-lo, basta você dobrar o seu joelho, basta você entronizá-lo, que você tem livre acesso ao trono dEle. E eu quero dizer que quando nós chegamos ao trono da graça, quando nós chegamos ao trono dos céus, Ele derrama uma unção sobrenatural na sua vida. Aí você começa a voar dentro da igreja. Você começa a ministrar línguas como de fogo. Você começa a andar. Você começa a colocar a mão na cabeça das pessoas. E elas são curadas. Porque esse é o Deus que nós servimos, igreja. Este é o Deus que nós servimos. Se expressa na presença deste Deus. Adore a Ele. Glorifique o nome dEle. Porque Ele nos capacita a isto. Ele está no controle de todas as coisas. E quando nós temos acesso a esse trono, nós começamos a nos constranger de tão poderosa que é a glória deste Deus. De tão maravilhosa, como Ele está no controle de todas as coisas. Ele nos dá acesso ao trono dEle. E Ele muda a nossa história, como Ele tem mudado a história dessas pessoas que estão aqui, de todos nós que estamos aqui. Ele mudou a nossa história. Talvez você chegou aqui, a sua história, o decreto foi de derrota. Mas hoje o Senhor muda a sua história. Hoje o Senhor te dá um novo rumo para a adoração. Hoje o Senhor olha para você e fala assim: olha, filho, você vai andar na minha rota, porque hoje eu mudo a sua história. Eu estou no controle da sua história. Aleluia. Aleluia. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Ele muda, Ele controla a história. Ele muda a sua história. A última característica que Deus, Ele nos mostra. A primeira característica que nós entendemos, né? De Deus, no controle de todas as coisas, é que Ele controla o mundo espiritual. Então, eu quero dizer para você que você não tem que ter medo de demônio nenhum. Porque o teu Deus controla. O teu Deus manda parar quando Ele quer, manda avançar quando Ele quer, e Ele faz e acontece. Porque a palavra diz que Ele é. O grande eu sou, Ele diz, na tua palavra.
Então ele controla diabo, esses diabinhos pequenos que tem aí, ele controla todas as coisas. Ele é o Deus que controla o universo. Se alguém chegar perto de você e dizer assim, mas que Deus que você serve? Aí você vai dizer assim, o Deus que eu sirvo é esse Deus que controla esse mar. Este mar é o meu Deus que controla. Se ele mandar parar, este mar para. Se ele mandar que as ondas se ergam, essas ondas vão se erguer. O nosso Deus é um Deus que controla o universo. O nosso Deus é um Deus que controla a história. E agora eu quero te encorajar para este Deus que controla todas as coisas, controlar a sua vida. Porque eu quero dizer para você, igreja, quando este Deus controlar a sua vida, você vai começar a todos os dias. Você pode chegar aqui na igreja para fazer uma oração sozinha, mas você vai rodar essa igreja inteira, cheio da plenitude e do poder do Espírito Santo de Deus. Quando você deixar que Deus controle a sua vida, as pessoas vão olhar para você e vão dizer que você tem um brilho diferente, que a sua vida está diferente. Eu quero dizer para você que quando você começar a deixar que este Deus controle a sua vida, o seu filho, ele não vai viver mais na situação que ele vive. Eu quero dizer para você que quando você deixar que este Deus controle a sua vida, o seu casamento não vai ser mais o mesmo. Porque este Deus, ele entra na sua história, ele entra na sua casa e ele faz mudança, ele muda a história. E ele muda a história para melhor, igreja. Ele muda histórias para melhor. E eu não estou aqui contando um caso, não. Um caso muitas das vezes que está escondido. É um caso só, não. Eu quero dizer para você que ele muda histórias. Ele tem mudado a minha história. Ele tem mudado a história da igreja. Este Deus, se você deixar que ele toma o controle da sua vida, eu quero dizer que você não passa mais aperto, você vai ter uma vida financeira no altar do Senhor, porque você vai entender os princípios que são de se dar. Eu quero dizer para você que quando você deixar que esse Deus controle a sua vida, você vai começar a entender todos os princípios do que é ser um verdadeiro cristão. Quando você começar a deixar que este Deus controle a sua vida, você vai começar a entender que ele é tão grande, ele é tão maravilhoso, é um Deus tão perfeito, que quando nós até chegamos perto dele, nós nos constrangemos de tão grande que é a glória desse Deus. Porque nós percebemos toda a nossa imundície, todo o nosso pecado, e nós entendemos que nós precisamos estar humilhando na presença desse Deus todos os dias. Nós entendemos que este Deus, ele é um Deus tão perfeito, tão maravilhoso, um Deus que controla o universo, um Deus que controla os céus e a terra, um Deus que controla o mar. Ele vai controlar a sua vida da maneira que ele achar que tem que ser controlado. Ele vai controlar a sua história da maneira que ele achar que tem que ser feita a sua história. E eu quero dizer que uma história com Deus, igreja, é uma história perfeita. A história com Deus é uma história perfeita. Assim como ele disse com Josué, quando ele falou lá com Josué, vai, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Eu vou mudar a sua história. Eu vou mudar a sua vida. E este Deus que nós estamos pregando aqui, querido, ele não vai te abandonar nunca. Porque aquele povo, quando ele estava rodando lá no deserto, quando ele andava, a Bíblia nos fala que de dia andava uma nuvem sobre a cabeça, para que eles não ficassem derretidos com o sol. E à noite, para alumiar eles, para eles andar, para não tropeçar e para alumiar o caminho, ia sobre eles uma bola de fogo. Eu quero dizer para você que este é o teu Deus. É o teu Deus que de dia ele coloca uma nuvem no seu caminho. E à noite ele coloca
luz para iluminar os seus caminhos, luz para que você não perca a rota, para que você não mude o seu caminho, para que você não mude de estação, para que você vá num caminho onde Ele preparou para você, para que a sua história seja uma história contada por Ele, uma história contada pelo Deus poderoso. É este Deus, igreja, que nós servimos. É este Deus, igreja, que nós pregamos. Não é um Deus que está escondido, mas é um Deus que vive conosco. Mesmo nas nossas imperfeições, porque nós não somos perfeitos. Mas Ele nos alcança, porque mesmo com as nossas imperfeições, Ele nos alcança. E você vai deixar que este Deus controle a sua história a partir de hoje. Você vai abrir o seu coração. Eu quero dizer para você que neste dia, a sua vida nunca mais será a mesma, igreja. A sua vida nunca mais será a mesma. Porque eu libero sobre a sua vida uma palavra de vitória, uma palavra de um rumo novo na sua vida, uma rota nova na sua vida. Uma rota nova, uma rota de conquista, uma rota de estar na presença do Senhor, uma rota de crentes maduros, crentes que não vão como menino, não andam como menino de um lado para o outro, mas um crente que é alicerçado na rota que é o Senhor, na rocha que é o Senhor. E eu quero dizer para você, igreja, que a promessa do Senhor, ela é grande. Aquela promessa que Ele fez para Abraão, ela vai se cumprir nas nossas vidas. Pai de multidão, mãe de multidões. Essa promessa vai se cumprir nas nossas vidas. E eu quero dizer para você, que este Deus maravilhoso, este Deus maravilhoso, você vai abrir a sua Bíblia lá no livro de Salmos 139, para que nós possamos fechar com chave de ouro, para que você saia daqui entendendo que o teu Deus é um Deus que vai mudar a sua história e pode mudar a sua história. Assim como o pastor ministrou no início, saia da mesmice, comece a entender que o teu Deus, Ele pode fazer muito mais por você. Você não pode ser apenas um crentinho, o seu Deus pode fazer muito mais. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos ler o Salmo 139, está dizendo assim: eu te louvarei. Não, perdão, é Salmo 139, verso 14. Você vai colocar essa palavra entrando no seu coração para você entender o que é que Deus, este tamanho deste Deus que você serve, esse Deus maravilhoso que não te deixa chegar num culto e sair como você entrou. Você vai colocar essa palavra no seu coração. Salmo 139, verso 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando eu nem uma delas havia. Eu quero dizer para você, igreja, que o dia que você estava sendo formado, o teu Deus estava te observando. O dia que você estava sendo formado, o teu Deus estava te observando, igreja. Então você não pode ser um crente comum. Você tem que ser incomum, porque você foi observado pelo Deus poderoso, o Deus dos exércitos. Você foi observado por Ele, então você não vai ser um crente comum mais. A partir de hoje, você vai estufar o peito e dizer: eu sou filha de um Deus poderoso. Eu sou filha deste Deus. Eu sou filha deste Deus. Você vai ter orgulho de dizer que você é filha deste Deus.
porque Ele te formou, Ele te criou. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Vai dando glória a Deus. Vai dando glória a Deus, vai dizendo: Senhor, este Deus que talvez eu não conhecia, é este Deus que eu estou tão próximo dEle. Porque se você vem na casa do Senhor, você está próximo dEle. É este Deus que, Ele é tão poderoso que a si mesmo, Ele se doou, dando Jesus, né? Maravilhoso. A si mesmo Ele se doou, para que hoje nós podemos estar aqui para adorá-lo com todas as nossas forças. Feche os seus olhos, nós vamos louvar o Senhor. E vamos entregar mais uma vez a nossa vida diante deste Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Eu quero te Aleluia. agradecer. Fala para o Senhor. Meu Pai Celeste, Fala para o Senhor. tudo que tu tens O Eterno de feito a Israel mim. está aqui neste lugar. Morreu na cruz em meu lugar para dar-me salvação. Aleluia. Ninguém teve um amor assim.